10 anos cabem em uma linha do tempo. E em milhares de manchetes que contam fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na última década, fomos além da notícia. Nos tornamos presença constante em conversas. Trouxemos furos de reportagem, propusemos reflexões, viramos companhia diária para os leitores e ponto de conexão entre marcas e audiência. Entendemos que informação não mora só em manchete. Ela pulsa nas redes, gera debates no WhatsApp, ganha vida nas ruas e na rádio. Nessa linha do tempo, produzimos conteúdos para além do digital. Criamos experiências, mexemos com emoções, lançamos desafios, provocamos novas ideias, conquistamos o topo sendo o portal de notícias mais acessado do Brasil. Para nós, mais do que um número, isso é um lembrete de que cada clique é um voto de confiança. Cada apuração é uma responsabilidade. Metrópolis, 10 anos, porque enquanto houver histórias, estaremos aqui para contar. De olho no agora, conectado com o amanhã. Metrópolis, sobre tudo o que importa. Olá, seja muito bem-vindo a esta entrevista especial do Metrópolis. Eu sou Vanessa Oliveira, jornalista do portal. E nesse espaço a gente conversa com especialistas e lideranças sobre temas importantes para o desenvolvimento do país. Hoje vamos falar sobre infraestrutura no Brasil. Estudos apontam que o país investe cerca de 2% do PIB em infraestrutura, quando especialistas indicam que o necessário seria mais que o dobro disso. Esse déficit histórico impacta diretamente áreas essenciais, como mobilidade, saneamento básico, energia e conectividade. Para ajudar a entender melhor esse cenário e trazer um diagnóstico mais detalhado sobre a infraestrutura brasileira, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, lançou recentemente o InfraBR, um índice que avalia as condições da infraestrutura nos estados brasileiros. E para conversar conosco sobre esse tema, eu recebo hoje o presidente do CONFEA, o engenheiro Vinícius Marchesi. Seja muito bem-vindo, presidente. Agradeço, Vanessa. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho dessa ferramenta que pode causar muito impacto em como os investimentos em infraestrutura vai se comportar nos próximos anos. Maravilha. Presidente, antes da gente entrar mais nos detalhes da ferramenta, eu trouxe aqui na nossa abertura que é investido 2% do PIB em infraestrutura. E os especialistas apontam que o ideal seria ali perto de 4,5% para atender às necessidades do país. Que quando esse número não está nessa porcentagem, né, a gente aí vê muitos gargalos logísticos, obras inacabadas, dificuldades em áreas essenciais. Então, na prática, o que essa diferença representa no desenvolvimento do Brasil? Acho que primeiro a gente precisa entender o que é infraestrutura. Né? Infraestrutura, acho que a grande maioria das pessoas liga diretamente à obra, né? Liga diretamente a, talvez até à economia. Infraestrutura, a gente precisa ter a clareza de que infraestrutura é serviço, é barateamento de custos de produção, então ela impacta diretamente a vida de todo mundo. É claro que ela gera emprego, ela aquece a economia, mas a partir do momento que a gente tem essa clareza, a gente tem que entender que ela faz parte do dia a dia do país, né? Da gestão de um país, de um estado, de um município. A OCDE recomenda investimentos na casa de 4 a 4,5% do PIB para que você consiga fazer uma manutenção da sua infraestrutura, para que ela não fique defasada, para que ela acompanhe os avanços, para que ela consiga funcionar minimamente bem. Hoje, então, o que a gente investe, Vanessa, a gente não consegue nem fazer a manutenção da nossa infraestrutura. E não é à toa que quando você pega o retrato da infraestrutura do país, e é isso que o índice tem como objetivo, a gente percebe que tem muita gente sofrendo por falta de infraestrutura nos segmentos que são mais básicos. Eu não estou nem falando de modernidade, de um país desenvolvido. Então, acho que esse é o grande ponto de preocupação que a gente tem que ter como cidadão. E é importante, né, esses pontos que o senhor trouxe, porque impacta ali diretamente na vida das pessoas, porque a gente acaba discutindo o assunto, muitas vezes parece algo assim distante, mas que na verdade está ali no nosso também dia a dia, né? É um assunto que influencia no dia a dia das pessoas, da população. Sem dúvida. Um dos itens de infraestrutura que a gente está medindo é saneamento básico.
Saneamento básico, como o nome diz, é o básico que a pessoa ela precisa ter para ela viver. E a gente sabe, não é nenhuma novidade o índice trazer, que o Brasil, hoje, ele carece não só de investimento, mas do serviço, que é consequência desse segmento da infraestrutura. Mas vamos trazer para um outro, que está mais ligado à minha área de formação, mas hoje ele é tão importante quanto o saneamento básico no que ele proporciona a uma nação, conectividade. Né? Hoje o 5G, a tecnologia, ela não é mais um luxo que você tem lá no seu celular que está escrito 5G. Não, hoje isso impacta diretamente em serviço, em ter um país competitivo ou não junto a outros países. O Brasil é uma referência no agronegócio. Se a gente não evoluir com essa tecnologia, com conectividade principalmente no campo, o que o Brasil é uma potência mundial hoje, que é o agronegócio, que sustenta a balança comercial, vai deixar de ser, porque outros países utilizarão dessa ferramenta, né, serão mais competitivos e mais eficientes do que o Brasil, e o Brasil vai perder espaço no mercado. Então hoje, todas essas frentes que a gente está trazendo, né, para mostrar, principalmente para os gestores públicos, a atual situação, tem como objetivo único realmente auxiliar o país a prestar um bom serviço para a sua população em diversos segmentos. É isso exatamente que eu quero te perguntar. Diante desse cenário, né, de déficits aí de investimentos, né, de grandes desafios aí para a infraestrutura, o que levou o Confea ao lançamento da ferramenta InfraBR? Qual que é o objetivo? O que vocês pensaram ali ao desenvolvê-lo? Acho que primeiro, quando se fala em infraestrutura, a relação direta com a engenharia, com a agronomia, ela é assim, ela é muito cristalina para a gente, é muito clara. Né? Então a gente se sente parte desse tipo de serviço que falta para a população. Só que a gente também sente muita falta de enxergar, do ponto de vista neutro, vamos dizer assim, alguém que não tem ali nenhum tipo de interesse comercial, por exemplo, da situação desses segmentos no país. Então, tudo que a gente enxergava hoje que está disposto aí para consulta são índices e pesquisas que, no final, eles são segmentados e que eles são realizados por determinada entidade que tem ali, às vezes, o interesse econômico, né, que quer medir o mercado. A gente não queria isso. A gente queria realmente uma plataforma, né, que ela tenha como objetivo se consolidar cada vez mais e expandir, para que o gestor público, né, para que o congressista, o parlamentar, ele possa olhar e falar assim, olha, o meu estado está precisando daquilo ali. Uhum. Para que fique muito claro aonde ele precisa investir, aonde ele precisa melhorar. Então, além de ser esse índice com base em metodologia e indicadores claros, o objetivo é realmente ser um norte de investimento para o país. Maravilha. O InfraBR, ele avalia estados com base em 6 eixos temáticos, né? São 67 indicadores. Além disso, ele foi inspirado em modelos internacionais de avaliação da infraestrutura, como o relatório elaborado pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis, que periodicamente estão ali avaliando, né, a quantidade de infraestrutura, tudo ali nos Estados Unidos. E qual que é a importância de uma ferramenta dessa aqui para o Brasil? Acho que, como você citou, ele tem uma referência boa que já funciona, que é esse relatório da ACE que permitiu com que o próprio governo americano entendesse um pouco melhor a infraestrutura e ajudasse no planejamento de investimento. Ele é totalmente adaptado ao Brasil com relação à realidade, com relação à metodologia, né, espalhado nos eixos que estão aí dispostos. Como que ele vai ajudar? Vai depender também de uma boa vontade do gestor público. Ele vai mostrar que aquele estado ele está numa situação diferente, talvez, de outros estados, que ele carece de um bom serviço naquele segmento específico e que ele precisa de investimento, ele precisa de projeto, ele precisa de planejamento. E nós estaremos dispostos a auxiliar, se precisar, a encontrar caminhos para que no próximo ano esse estado ele consiga apresentar um resultado melhor. A partir do momento que você tem um diagnóstico, né, você tem como cuidar daquele problema. Então, ele é o primeiro passo, ele é um diagnóstico do país quando o tema é infraestrutura.
E nós falamos aqui de 67 indicadores. A gente está falando de resultados iniciais aí que já mostram uma desigualdade, né, absurda aí nos números, né? A partir desse primeiro diagnóstico, quais foram os dados e pontos que mais chamaram a atenção de vocês nesse inicial? Olha, quando a gente fala de maturidade de infraestrutura como um todo, o índice ele vai de 0 a 100. Né? A metodologia ela estabeleceu que a gente tem ali para facilidade de entendimento, de 0 a 100. A gente tem um retrato do Brasil e a minha preocupação é com o país, não é com o estado A ou B, né? Você tem uma diferença de estados, mas o país, a infraestrutura do país ela precisa funcionar. Se o país realmente quiser acontecer como país, se ele quiser realmente ser um país considerado desenvolvido e não uma eterna promessa de um país de futuro, a infraestrutura no país inteiro, em diversas áreas, ela precisa evoluir. E esse retrato, hoje, numa escala de 0 a 100, a gente está em 56,92. Então, a gente está, sim, a gente não passou de ano. Então, isso para a gente é muito claro. E aí chama atenção em algumas regiões do país, principalmente Norte e Nordeste, o quanto nós estamos atrasados com a infraestrutura, que também não é segredo para ninguém. Mas o que chama mais atenção, isso vai vir posteriormente, é a relação investimento-serviço. Que a gente tem estados que receberam muito recurso para a infraestrutura e não entregam bom serviço. Então alguma coisa está errada nessa relação. Então falta de dinheiro não é. Apesar do Brasil investir pouco. Né? Poderia estar numa situação melhor, mas não está. Então a gente quer também iluminar para que esse recurso público tenha uma boa eficiência, que ele tenha um bom resultado para as pessoas. Além dessa diferença, né, entre os estados, o índice ele também revela aí desafios estruturais importantes em diferentes áreas da infraestrutura, né, no Brasil. Quais são hoje os maiores gargalos que vocês enxergam de acordo com esses dados iniciais? Eu acho que, eu falei que o recurso não falta, mas falta uma cultura de investimento em infraestrutura. Né? A gente citou isso no início da conversa. Então, realmente a infraestrutura ser política pública e ser prioridade no país. É muito comum, né? O próprio Metrópolis noticia a todo momento, as festas que são custeadas, os shows que são custeados com recurso público em lugares onde você não tem uma infraestrutura básica funcionando. Então a gente não quer que isso aconteça. Né? E a partir do momento que a gente mapear e a gente ter uma nota para aquele estado, e o objetivo depois é ter por cidade, é realmente para causar um desconforto no gestor público. Assim, mas como que eu estou trazendo, às vezes, uma situação como essa, sendo que lá o bairro tal, a minha população não tem acesso ao saneamento básico, não tem acesso à água. Então, é realmente pressionar o gestor público para que ele reflita com relação ao investimento. Então, mas eu acho que um dos principais gargalos, vamos supor, fazer um exercício aqui, a partir de amanhã, há uma política pública muito bem estabelecida, com investimento, tem recurso. Qual seria o problema se isso acontecesse? Se tivesse uma boa vontade do gestor público, a gente não teria hoje profissionais e projetos para conseguir solucionar esses problemas. Então, a gente ficaria na casa das promessas e da disponibilidade financeira, e não iria acontecer. Então esse é um ponto que a gente precisa olhar como país também, a gente precisa investir mais na base para que a gente consiga formar mais profissionais, bons profissionais, não só quantidade, mas qualidade, para que a gente consiga também equalizar essas duas demandas. O senhor até trouxe um exemplo muito bacana, né, dessa questão do investimento ali, talvez no entretenimento, e muitas vezes a população reclama de não ter... Uma questão que não é bacana. Exatamente. É uma relação, mas não é uma legal. Relação ali, né, que é muito tênue, que a gente fala assim, a população às vezes reclama da falta de saneamento básico, que é o básico, né, para uma população ali ter qualidade de vida, né, e que há muito tempo isso persiste. O senhor acha que isso se deve a quê? Que é um problema que a gente tem há anos, e que o índice traz, mais uma vez, como um grande gargalo, um grande desafio, e que ele está aí em alta, de novo, nesse índice. A que se deve isso? Acho que no final, é política. Talvez o gestor público ou a própria população, ela se considere mais atendida, às vezes, com show do que com serviço. E a gente não precisa mudar essa cultura. Né? A gente precisa escolher os gestores que vão entregar o bom serviço antes de entregar um show de um artista famoso. A gente tem uma máxima na política, né, que às vezes a infraestrutura não dá voto porque não aparece. A gente precisa mudar isso. A gente já vê alguns sinais de um amadurecimento político da população brasileira.
né? A gente vê gestores hoje sendo reconhecidos por trabalhos que são calçados em investimento em infraestrutura. Né? Você vê gestores que eles estão sendo descontinuados, que a população não apoia, porque realmente não cuidou do que devia cuidar, ou não previu, inclusive, situações que são decorrentes de mudanças climáticas. Né? Pô, mas aconteceu o que nunca aconteceu. Não, mas você deveria ter previsto. Você, como prefeito, como governador, você poderia ter evitado. Então, se a gente conseguir mudar essa cultura, Vanessa, de que a população também valorize o gestor, que invista em infraestrutura, mesmo que ele, como gestor, não vai entregar no mandato dele, que também tem essa situação, eu acho que a gente começa a mudar o jogo com relação à entrega de um bom serviço no país. E aproveitando o que você falou agora, essa é uma ferramenta que reúne indicadores, né, e avalia diferentes dimensões da infraestrutura nos estados. O InfraBR ele cria essa base de dados importante para o planejamento público. Então, como que ela pode ajudar agora governadores, prefeitos e gestores a definir prioridades e direcionar melhor esses investimentos? De que forma que essa ferramenta chega para ajudar os gestores e o planejamento público de um modo geral? A partir do momento que você tem um diagnóstico, né, que ele é claro, que ele é idealizado e executado por uma entidade que não tem interesse nem político, nem financeiro, em nenhum desses segmentos. Isso é importante. O Confea, a entidade, junto aos CREAs, a gente tem uma função que ela é muito específica, né, que é a fiscalização, é a valorização profissional. Então, a credibilidade desse índice está assegurada. Então, isso é essa tranquilidade que a gente precisa passar para todo mundo que vai se relacionar com o índice. A partir do momento que o gestor público tem acesso a isso, é uma decisão dele, como gestor, se ele vai querer corrigir ou avançar naqueles segmentos onde ele não está funcionando bem como gestor. Se ele herdou ou se ele não fez uma boa gestão durante o mandato dele, para a gente não é problema. O importante é que ele use isso aí para corrigir a rota, para que ele possa realmente estar mais bem posicionado nos próximos levantamentos. E o objetivo do índice é todo ano a gente vir atualizando, a metodologia ela é contínua e expandir. Então, no final, a gente quer realmente que quando se fale em infraestrutura, que seja referência em todos os segmentos aí para qualquer gestor. É uma baita referência para os gestores, né? Mas ele não foi pensado apenas como uma ferramenta ali técnica para gestores, né? Ele também é um instrumento público de informação. Então, qual que é a importância dessa ferramenta para a sociedade de ter ali acesso a dados tão complexos, às vezes, para a população, né? De forma tão transparente, tão clara e para ter a realidade do seu estado, de onde essa pessoa vive, onde ela mora. Qual que é a importância disso? Eu acho que o acesso à informação hoje, quando a gente fala em 2026, em acesso à informação, no final a gente está subsidiando também não só o gestor público, mas a população. Então a gente está empoderando a população a cobrar do seu gestor. Então não vai ter como o gestor também enganar a sua população. Falar assim, pô, mas não sou eu que estou falando, tá lá, o dado é público, todo mundo tem acesso. Né? Você, gestor, você não está funcionando. Né? Eu não estou tendo aqui, você recebeu o recurso, e eu não estou tendo aqui o serviço que eu merecia ter. E o estado, meu vizinho, meu parente mora em outro estado e ele está tendo. Então, quando você democratiza a informação, eu acho que a gente muda principalmente a forma como as pessoas se relacionam com um item que às vezes parece muito distante. A infraestrutura, isso aqui está longe da gente. Não, isso aqui é água na sua torneira. Entendeu? É o esgoto passando dentro da sua casa. Não precisa ser assim. É só você cobrar ali do seu representante que você votou e você tem direito a cobrar para que ele melhore isso, porque ele tem recurso para isso. A transparência, né? É algo claro que ele tem e uma forma de cobrar também, né? Os números estão mostrando, a gente precisa que alguém faça alguma coisa, né? A própria mídia vai poder utilizar para cobrar os representantes quando ele vir a público também, falar de situação do Estado. Falar, mas peraí, a gente está consultando aqui o índice, o InfraBR, né? Que é o índice que ele tem uma metodologia clara, que trabalha com dados públicos, e não é o que você está falando. Então, vai servir para todo mundo. E como é que as pessoas fazem para acessar essa ferramenta? Hoje ele tem um endereço específico dele, né? Ele é um projeto que está dentro do guarda-chuva do sistema, Confea-CREA, porém, ele é um projeto, ele é autônomo. Né? Então, o site é infrabr.org.br. Então, está aberto para todo mundo, ele é muito didático, ele é muito simples, para você enxergar essa fotografia do Brasil hoje, dividido por estado,
E a ideia agora é vir evoluindo, vir crescendo com esses indicadores, com a abrangência desse retrato, aí ao passo que a gente for conseguindo consolidar as informações. E considerando os desafios apontados, né, por essa ferramenta, não posso deixar de te perguntar o papel dos engenheiros, né, da área da engenharia nisso tudo, né, nesse processo de planejamento, de desenvolvimento e execução desses projetos que possam ajudar o país a superar toda essa falta, todo esse déficit. Como é que está isso? Acho que isso também é muito claro para a gente, né? Com todo respeito às demais profissões, mas a gente não vai mudar essa realidade se a gente não valorizar a engenharia que a gente tem. E se o próprio profissional não entender que também é função dele, né, essa relação com o serviço público. Buscar essa frente de trabalho como oportunidade. Ou seja, ou a gente trabalha como uma sociedade, como país, onde isso é um problema grave do país, não é um problema qualquer, né? Ou a gente acorda para esse ponto, a sociedade, os gestores públicos e a própria profissão, ou realmente a gente não vai ter um bom legado para deixar para as próximas gerações, né? As próximas gerações viverão em um país que não vai prestar um bom serviço para elas. Muito culpa nossa de enxergar o problema e não fazer nada. Então, passa também pelo fortalecimento da engenharia, mas também pela uma proatividade da engenharia em querer resolver esses problemas. Maravilha. E a gente sabe que a infraestrutura ela está ligada diretamente ali à competitividade econômica, Sim. né? De que forma você vê que o Brasil pode se tornar ali um player competitivo no cenário internacional com a ajuda também da ferramenta, né? Porque agora está direcionando cada estado, seus governantes ali. Como é que você vê tudo isso nesse cenário? O Brasil sempre foi reconhecido por ter uma boa engenharia. Vanessa. Nunca a gente teve nenhum problema, assim, tem casos específicos, mas a gente sempre exportou bons projetos, né? Principalmente antes da Lava Jato, as empresas brasileiras, elas tinham um papel muito importante na infraestrutura de outros países, não só do Brasil. A gente sempre teve um limite de investimento e de capacidade de atuar em todas as frentes necessárias. Mas a engenharia sendo fortalecida e valorizada, né, como um segmento estratégico, o infra ele vai, na verdade, iluminar os espaços para que aconteça atividades que dependem da engenharia. Então, o que a gente precisa, mais uma vez? É dessa consciência política do gestor público, da consciência política do cidadão, né? Do próprio sistema, em dar esse suporte também à administração pública. Acho que ela passa por um momento que ela precisa da união de todas as entidades. Mas se a gente conseguir começar a mudar agora esse entendimento, eu acho que teremos bons anos não só de projetos, de oportunidades, de uma economia aquecida, mas de uma perspectiva boa para a população. E eu até queria aproveitar esse seu gancho para a gente estar se direcionando ao nosso fim aqui da entrevista. Se o Brasil ele conseguir, de fato, transformar dados e planejamento em políticas e investimentos mais eficientes, que impactos isso pode trazer para o futuro da infraestrutura e para o desenvolvimento do país nos próximos anos? Aí, qual que é a sua expectativa? Olha, diante do cenário geopolítico mundial, se o Brasil enxergar, né, que ele tem uma capacidade, um potencial gigantesco. Quando a gente fala de sustentabilidade, o Brasil ele é a grande bola da vez, né? Se a gente investir com planejamento, com consciência política, com responsabilidade, né, combatendo corrupção, que é um dos principais, acho que, pontos de atenção que a gente precisa ter, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil, em um período, eu não vou falar longo prazo, estamos falando de médio prazo, ele vai se destacar como potência mundial, né? Porque tem capacidade para isso, tem hoje potencial para isso, mas realmente a gente precisa de um plano de país para isso. E a gente está falando aqui também com FEA, que criou, né, esse índice. A gente também está falando com uma massa muito grande de engenheiros que vão ter uma participação muito grande, né, aqui para o desenvolvimento, que a gente falou aqui anteriormente. Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo, não só a população em geral, mas os engenheiros que estão agora se formando, para quem já está na área, para quem está buscando aí, né, participar de projetos também para mudar a infraestrutura do país? Acho que primeiro que para quem está na área, para quem está chegando, que é o estudante de engenharia, que é o futuro profissional,
o país vai precisar muito de vocês. Independente hoje de qualquer vontade política, a gente tem um país que ele precisa de mais porque a população está precisando de serviço e não tem como prestar serviço sem engenharia. Então, se a gente conseguir realmente aproximar desses problemas e propor caminhos e soluções, a gente não só vai conseguir gerar oportunidade, aquecer a economia, mas a gente vai conseguir mudar a vida das pessoas, que eu acho que esse é o principal papel da engenharia. A engenharia, quando você forma, quando você cola grau, o seu juramento ele está em cima da mudança da vida das pessoas com base no conhecimento técnico que você adquire, respeitando o meio ambiente, respeitando ali a natureza. Então, acho que se a gente voltar um pouquinho no nosso juramento como engenheiro e entender a situação do país, a gente pode fazer a diferença, acho que para as próximas gerações. Com isso, a gente encerra a nossa entrevista. Presidente, te agradeço demais por todas as considerações, por todas as informações que o senhor trouxe aqui nesta tarde. Eu que agradeço, a gente está à disposição. Obrigada. Bom, hoje eu conversei com Vinícius Marques, presidente do Confea, sobre os desafios da infraestrutura brasileira e o lançamento do InfraBR, uma plataforma que busca trazer mais dados e transparência para orientar investimentos no país. Presidente, mais uma vez, muito obrigada pela participação e por compartilhar conosco essa análise sobre um tema tão importante para o desenvolvimento do Brasil. E obrigada também a você, que nos acompanhou em mais uma entrevista especial do Metrópolis. Até a próxima. 10 anos cabem em uma linha do tempo. E em milhares de manchetes que contam fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na última década, fomos além da notícia. Nos tornamos presença constante em conversas. Trouxemos furos de reportagem, propusemos reflexões, viramos companhia diária para os leitores e ponto de conexão entre marcas e audiência. Entendemos que informação não mora só em manchete. Ela pulsa nas redes, gera debates no WhatsApp, ganha vida nas ruas e na rádio. Nessa linha do tempo, produzimos conteúdos para além do digital. Criamos experiências, mexemos com emoções. Lançamos desafios, provocamos novas ideias. Conquistamos o topo, sendo o portal de notícias mais acessado do Brasil. Para nós, mais do que um número, isso é um lembrete de que cada clique é um voto de confiança. Cada apuração é uma responsabilidade. Metrópolis, 10 anos, porque enquanto houver histórias, estaremos aqui para contar. De olho no agora, conectado com o amanhã. Metrópolis, sobre tudo o que importa.